Todos os edifícios em que você já entrou se baseiam na mesma promessa fundamental, a de que o material que o sustenta não se moverá, não rachará e não cederá sob o peso de tudo o que for colocado acima deles. O concreto cumpre essa promessa. Ela sobreviveu por 2000 anos em todos os continentes, em todos os climas e em todas as escalas que a civilização humana já tentou. O panteão romano ainda está de pé. A represa Hoover ainda resiste. Mais de 4 bilhões de toneladas desse material são utilizadas anualmente, tornando-o a substância mais consumida na Terra depois da água. Não o aço, não o plástico, não o vidro, o concreto. E durante a maior parte dessa história, ninguém acreditava seriamente que um substituto mais barato e resistente estivesse a caminho. Um material desenvolvido na China pode ter mudado completamente esse cenário. Se você gosta de vídeos sobre os avanços da engenharia que estão silenciosamente transformando o mundo construído, inscreva-se porque você vai querer acompanhar o desenrolar dessa história. Agora, vamos à história completa, porque ela começa muito antes do que a maioria das pessoas imagina. Para entender por que esse material é importante, primeiro você precisa compreender como o concreto conquistou sua dominância. Pegue um fragmento de concreto curado e você sentirá imediatamente. Denso, frio, ligeiramente abrasivo, na superfície mais pesado do que parece uma solidez mineral que comunica algo mais próximo da geologia do que da manufatura. Esse peso é a assinatura física da resistência à compressão. E a resistência à compressão é a moeda fundamental da engenharia estrutural. O concreto estrutural padrão suporta cargas de compressão de 25 a 40 megapascais sem problemas. As variantes de alto desempenho atingem 100 megapascals ou mais. O megapascal equivale aproximadamente à pressão de 10 pesos humanos sobre uma superfície do tamanho de um selo postal. O concreto absorve essa pressão multiplicada por várias ordens de magnitude em milhões de estruturas ao longo de décadas. Os engenheiros adoram o concreto porque ele é quimicamente estável, pode ser obtido localmente e é infinitamente moldável. Basta despejá-lo em qualquer geometria que um designer possa imaginar e ele manterá essa geometria por um século. Os fabricantes adoram porque a cadeia de suprimentos é consolidada, a mão de obra é treinada e o controle de qualidade foi aprimorado ao longo de gerações. Os governos adoram porque é barato em larga escala. 1 metro cúbico custa entre 80 e 120 dólares na maioria dos principais mercados, um valor notavelmente estável em relação à inflação por décadas. Nenhum outro material com desempenho estrutural comparável se aproxima dessa rentabilidade. O motivo pelo qual ninguém resolveu o principal problema do concreto antes não é que os engenheiros não o tenham percebido. A fragilidade do concreto à tração, sua tendência a rachar quando puxado ou dobrado, em vez de comprimido, é conhecida desde a época das construções romanas. A solução foi incorporar barras de aço de reforço dentro da matriz. As barras de reforço compensam o que o concreto sozinho não consegue fazer, e o compósito resultante tornou-se a espinha dorsal estrutural do mundo moderno. O problema não é que a solução esteja errada. O problema é que isso introduz uma segunda vulnerabilidade que o material original não tinha. O aço corrói na presença de umidade, sais de cloreto e oxigênio atmosférico, condições presentes em praticamente todas as cidades costeiras e em todas as estradas tratadas com sal para degelo no inverno. A armadura de aço dentro de um elemento de concreto começa a enferrujar, expande e trinca o concreto de dentro para fora. Esse processo, chamado de lascamento induzido por corrosão,
é responsável pela maioria das falhas estruturais em concreto no mundo todo e ocorre de forma invisível sob superfícies que podem parecer perfeitamente intactas por anos. A Sociedade Americana de Engenheiros Civis estima que a manutenção adiada em infraestrutura de concreto somente nos Estados Unidos ultrapasse os 500 bilhões. O aço dentro do concreto tem um relógio embutido. Esse fato, por mais que se otimize a armadura, jamais mudou. O relógio de corrosão não é uma falha de projeto no sentido convencional. É um problema físico inerente ao material aceito durante a maior parte do século passado por não existir uma alternativa viável. O aço dentro de uma viga de concreto corrói, não porque alguém cometeu um erro, mas porque a realidade eletroquímica é indiferente à intenção da engenharia. Os íons cloreto, migram, através da matriz porosa do concreto, atingem a superfície do aço, rompem a camada passiva de óxido, que normalmente o protege, e iniciam uma reação que não pode ser revertida uma vez iniciada. Não se trata de cronogramas de manutenção ou frequência de inspeção. Trata-se da incompatibilidade fundamental entre a durabilidade a longo prazo que o concreto promete e a vulnerabilidade a médio prazo que o aço introduz em todas as estruturas de concreto armado já construídas. Os números são suficientemente específicos para serem desconfortáveis. Uma laje de ponte de concreto armado em um clima nórdico tem uma vida útil esperada de 40 a 70 anos antes que os danos por corrosão se tornem estruturalmente significativos. O Banco Mundial estima que somente as economias em desenvolvimento gastam mais de 100 bilhões de dólares por ano em reparos de concreto diretamente atribuíveis à degradação induzida pela corrosão. Megacidades costeiras, como Jakarta, Mumbai, Lagos e Miami, a marésia atinge a armadura de aço mais rapidamente do que o sal usado nas estradas. E estruturas submarinas apresentam danos mensuráveis por corrosão em até 15 anos após a construção. As consequências são tanto arquitetônicas quanto financeiras. Os locais que mais precisam de infraestrutura durável e acessível, cidades costeiras em rápida urbanização em climas tropicais, são precisamente os locais onde o concreto armado apresenta o pior desempenho. O Material, que deveria democratizar a construção civil, apresenta uma desvantagem inerente em termos de desempenho, que aumenta com o calor, a umidade e a proximidade do oceano. Engenheiros têm tentado soluções parciais há décadas. Vergalhões revestidos com epóxi, reforço de aço inoxidável, sistemas de proteção catódica, aditivos impermeabilizantes. Todos prolongam a vida útil em graus variados, mas nenhum elimina a dinâmica eletroquímica subjacente. São estratégias de gestão, não soluções. A questão que permanecia em aberto era se o material estrutural poderia ser construído desde a base sem vulnerabilidade a um custo viável em escala civilizacional. 2018 equipes de pesquisa em diversas universidades chinesas e institutos estatais de materiais começaram a responder a essa pergunta com dados mais difíceis de descartar do que qualquer coisa que a área já tivesse visto. As instituições no centro desse trabalho não eram obscuras. A Universidade Tongji em Xangai fez parceria com equipes do Instituto de Tecnologia de Harbin e do Instituto de Tecnologia e Engenharia de Materiais de Ningbo da Academia Chinesa de Ciências para desenvolver o que classificaram como um compósito cimentício de engenharia de ultra alto desempenho.
A geografia era importante. O ambiente costeiro de Xangai, os invernos rigorosos do norte de Harbin e a infraestrutura de produção de Ningbo formavam um triângulo de testes natural para um material projetado para funcionar em diferentes climas. A Idea Central parece quase simples demais quando ouvida. Em vez de compensar a fragilidade do concreto à tração, adicionando aço posteriormente, as equipes questionaram se a própria matriz poderia redistribuir a tensão de tração antes que as fissuras se iniciassem, não se tornando mais rígida, mas sim mais flexível sob carga. Os concretos reforçados com fibras anteriores acertaram na direção, mas erraram na execução. As formulações padrão adicionam fibras curtas para interromper a propagação de fissuras depois que ela começa uma estratégia reativa. A fissura ainda se inicia, as fibras resistem à sua propagação. O que as equipes chinesas buscaram foi uma abordagem proativa, projetando a interface fibra-matriz de forma que a carga de tração causasse milhares de microfissuras controladas simultaneamente, distribuindo a tensão por todo o volume em vez de concentrá-la em uma única falha. Pense na diferença entre uma placa de vidro e uma rede de pesca sob a mesma força de tração. O vidro concentra a tensão em um ponto até se romper. A rede distribui essa força por todas as junções e nenhuma junção individual chega a romper. A inovação reside na resistência da ligação projetada entre as fibras de álcool polivinílico, cada uma mais fina que um fio de cabelo humano, e a matriz cimentícia circundante. A ligação tinha que ser fraca o suficiente para permitir o arrancamento controlado da fibra sob carga, desencadeando a resposta de microfissuração distribuída, mas forte o suficiente para transferir a tensão de forma eficaz antes do início do arrancamento. Acertar essa química da interface levou 4 anos de testes iterativos. Esse processo produziu algo nunca antes visto no setor. A questão que permanecia era o quão bem ele se comportaria quando as condições de laboratório fossem removidas. A primeira coisa a afirmar honestamente sobre o desempenho do concreto de alta ductilidade é o número que gerou mais ceticismo. Testes de resistência à compressão em laboratório, com formulações padrão de concreto de alta densidade, ADC produzem resultados de 40 a 80 megapascals, comparáveis ao concreto convencional de alto desempenho e não 500% mais resistentes à compressão. O valor de 500% refere-se especificamente à ductilidade à tração, ou seja, a capacidade do concreto de alta densidade, HDC, de se deformar sob carga antes de fraturar, em contraste com a ductilidade, a tração quase nula do concreto convencional. O concreto padrão falha por tração com uma deformação de aproximadamente 0%. O HDC suporta até 5% de deformação antes da ruptura, uma proporção de aproximadamente 500:1. Essa distinção é importante porque a ductilidade à tração é precisamente a propriedade que determina se um material trinca-lasca e permite a entrada de umidade corrosiva. Mas aqui está o que esse número realmente significa na prática. O modo de falha por corrosão requer larguras de fissura de aproximadamente 0 mm ou mais para que os íons cloreto penetrem em taxas danosas. A resposta de microfissuração do HDC limita a largura da fissura a 0 mm sob cargas de serviço, abaixo das quais ocorre a penetração de cloreto. Diminui para taxas quase insignificantes. Em termos práticos, uma estrutura HDC em ambiente marinho não requer reforço de aço para resistir à tensão. Remova o aço, use isso, e você remove completamente o mecanismo de corrosão. E você remove completamente o... A vantagem inesperada surgiu nos testes sísmicos, porque o HDC distribui a tensão
por meio de microfissuras distribuídas, em vez de concentrá-la em planos de fratura discretos. Os elementos estruturais absorvem a energia sísmica com um comportamento de amortecimento que o concreto convencional não consegue replicar. Testes em mesa vibratória na Universidade de Tongji mostraram que paredes estruturais de concreto de alta ductilidade, HDC, suportaram ciclos de deformação lateral que teriam causado falhas catastróficas em paredes de concreto armado de dimensões idênticas, retornando posteriormente a uma geometria próxima à original. Uma propriedade chamada deformação residual determina se um edifício é habitável após um terremoto. Uma aplicação não óbvia em que o HDC já supera o concorrente atual é em revestimentos de tabuleiros de pontes. Como o HDC adere bem às superfícies de concreto existentes e resiste a fissuras causadas por ciclos de congelamento e descongelamento, as instalações em campo na província de Jiangsu mostraram uma vida útil de revestimento 3 a 4 vezes maior do que as alternativas convencionais. A questão não era mais se o HDC funcionava. A questão era quem construiria a cadeia de suprimentos para entregá-lo. A transição do laboratório para o campo aconteceu primeiro, não em uma estrutura emblemática, mas em uma estrada. Em 2020, um trecho de 200 metros da rodovia G50 Xangai-Chongqing foi repavimentado com um revestimento de concreto de alta densidade, HDC, formulado por uma empresa derivada da Universidade Tongji, em parceria com o Departamento de Transportes da província de Jiangsu. A instalação utilizou equipamentos de pavimentação padrão com protocolos de mistura modificados, um detalhe de compatibilidade que se mostraria crucial para a adoção industrial. O monitoramento de desempenho registrado no Repositório de Dados de Infraestrutura de Acesso Público da China não registrou nenhuma propagação mensurável de fissuras no intervalo de inspeção de 24 meses, com uma média de 12 mil veículos pesados por dia. Revestimentos asfálticos convencionais em seções comparáveis apresentaram início de fissuras em um período de 8 a 14 meses. O resultado em campo correspondeu à previsão. Por que a validação em campo é mais importante do que os resultados de laboratório não é óbvio. Os testes de laboratório controlam variáveis. O mundo real não. Uniformidade de temperatura, condições de cura, consistência do substrato. Um material pode ter um desempenho brilhante em um ambiente controlado e falhar em campo, porque a construção real envolve variações de temperatura ambiente, relações água-cimento variáveis e equipes de empreiteiros trabalhando sob pressão de tempo. A instalação do G50 foi significativa, não porque os números fossem impressionantes, embora fossem, mas porque esses números foram alcançados utilizando uma equipe de construção normal e as condições logísticas de um projeto rodoviário em andamento. O que precisávamos demonstrar, observou o engenheiro de materiais responsável pelo projeto. Não era que o material tivesse um bom desempenho em nosso laboratório. Era que ele teria um bom desempenho nas mãos deles. O detalhe de fabricação que chamou a atenção da indústria foi o protocolo de mistura. A HDC não requer equipamentos especializados para plantas de dosagem, além de um sistema de dosagem de fibra de precisão, uma modificação que custa aproximadamente de 80 mil a 150 mil yuans por planta, comparável à modernização de uma linha de dosagem de aditivos padrão. Os dados de campo do projeto G50 e de 3 instalações subsequentes de tabuleiros de pontes em Wuhan e Nanjing foram arquivados no Banco de Dados de Materiais de Infraestrutura da China em 2022, acessíveis a engenheiros de todo o mundo. Tudo começou com uma aplicação em que a longevidade importava mais do que o custo inicial. Depois, a partir daí, a ideia se espalhou. A reivindicação agora tinha comprovantes.
mais de 340 famílias de patentes. Agora citam a química da interface da matriz de fibra HDC, desenvolvida pelo consórcio Tongji Harbin Ningbo, com registros nos Estados Unidos, União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Canadá até 2024. Estas não são citações acadêmicas, são compromissos legais e financeiros. A Divisão de Produtos Químicos para a Construção da BASF anunciou no final de 2023 um acordo de licenciamento com um produtor de fibra HDC sediado em Ningbo, avaliado em aproximadamente 120 milhões de euros por um período de 5 anos, abrangendo os direitos de distribuição nos mercados europeu e norte-americano. A LafargeHolcim divulgou em seu relatório de sustentabilidade de 2023 que iniciou testes internos de formulação de HDC em 3 centros de pesquisa, com o lançamento comercial do produto previsto para 2026. O Instituto Japonês de Concreto publicou uma avaliação técnica formal em 2022, concluindo que o HDC atendia aos limites de desempenho estrutural exigidos pelas normas japonesas de construção sísmica. Uma porta de entrada regulatória que abre o mercado de resiliência sísmica mais exigente do mundo. Nos Estados Unidos, a Administração Federal de Rodovias destinou os 18 milhões para projetos de demonstração em campo do HDC, High Dynamic Climate Change, mudanças climáticas. Dirigíveis em seu programa de pesquisa avançada exploratória de 2023, abrangendo climas desde Minnesota até a costa da Louisiana. O Principal Factor regulatório que impulsiona a adoção com maior força é a regulamentação do carbono incorporado. O mecanismo de ajuste de carbono nas fronteiras da União Europeia, que entrará em vigor integralmente em 2026, estabelece um preço para o conteúdo de carbono dos materiais de construção importados. O concreto de alta densidade, HDC, na sigla em inglês, formulado com cinzas volantes e escória para substituir parte do cimento. Portland apresenta uma quantidade mensuravelmente menor de carbono incorporado por unidade de desempenho estrutural do que o concreto armado convencional. Em qualquer mercado onde o carbono incorporado tem um preço regulatório, uma vantagem de 20 a 35% na intensidade de carbono por elemento estrutural, não é uma tendência. É uma pressão competitiva que nenhuma empresa séria pode se dar ao luxo de ignorar. Os dados de desempenho das instalações de campo da HDC são arquivados publicamente e acessíveis a engenheiros em todo o mundo. Um sinal de transparência que acelerou visivelmente as consultas sobre a adoção internacional desde 2022. Se a implantação de concreto armado de alta densidade, HDC, for ampliada para substituir 15% das novas construções de concreto armado em todo o mundo. Até 2040, uma projeção conservadora da Academia Chinesa de Materiais de Construção. A responsabilidade pela manutenção estrutural evitada ao longo do ciclo de vida útil subsequente de 50 anos ultrapassaria os 2 trilhões. Isso equivale aproximadamente a todo o PIB anual da Itália, se adiado da categoria de manutenção e redirecionado para nova capacidade de construção. A produção de cimento, atualmente, responde por cerca de 8% das emissões globais de dióxido de carbono, mais do que os setores de aviação e transporte marítimo juntos. Formulações de concreto de alta densidade. HDC,
que utilizam 40% de substituição de material cimentício suplementar, reduzem o carbono incorporado por elemento em 25 a 30%. Com uma penetração global de 15%, a redução anual de carbono se aproximaria de 200 milhões de toneladas, o equivalente a retirar 43 milhões de veículos de passageiros das ruas a cada ano. Mas transformar uma tecnologia promissora em um padrão global é um longo caminho e é importante ser honesto sobre onde esse caminho se torna realmente difícil. Os obstáculos não são vagos teóricos ou distantes. Eles estão presentes, são mensuráveis e merecem ser nomeados com a mesma precisão que as alegações de desempenho. A capacidade de produção global para a fibra de PVA específica HDC necessária é de aproximadamente 80 mil toneladas por ano a partir de 2024. Para atingir uma penetração de mercado de 15% até 2040, seriam necessárias aproximadamente 600 mil toneladas anuais. Uma expansão de 7 vezes, que exige um compromisso de capital contínuo e um aumento gradual da produção de 7 a 10 anos. Atualmente, o HDC custa de 2 a 3 vezes mais por metro cúbico do que o concreto estrutural padrão mesmo na China. E os analistas projetam que a paridade de custos não será alcançada antes de 2032. Os códigos de construção. Na maioria das jurisdições fora da China, ainda não incluem padrões de projeto específicos para HDC, e os ciclos de revisão de códigos nos principais mercados variam de 5 a 8 anos, o que significa que os engenheiros não podem especificar o material independentemente do desempenho. E a força de trabalho global da construção civil é treinada em metodologia de concreto armado. O treinamento na escala necessária é um projeto de 10 anos. Não um lançamento de produto. Nenhum desses desafios muda o que a ciência mostra ser possível. Eles definem a lacuna entre o que é tecnicamente possível e o que de fato acontecerá em larga escala. Preencher essa lacuna é um problema de investimento, um problema de políticas públicas e um problema de coordenação, tanto quanto um problema de engenharia. Os pesquisadores que publicaram este trabalho deram ao mundo uma ferramenta. Se o mundo a adotará na velocidade exigida pelo déficit de infraestrutura, é uma questão completamente diferente. A história do concreto de alta ductilidade é, em última análise, a história do que a civilização humana pode construir e onde pode construí-lo. Durante a maior parte da história registrada, a qualidade da infraestrutura que uma sociedade podia sustentar era determinada menos pela ambição da engenharia do que pelas limitações materiais, o que estava disponível, o que era acessível e quanto tempo durava antes que a deterioração se manifestasse novamente. O concreto resolveu uma versão dessa limitação há 2000 anos. O problema que ele deixou sem solução, a lenta falha interna do aço necessário para funcionar sob tensão, tem custado ao mundo centenas de bilhões de dólares por ano, afetando mais duramente os lugares com menos condições de arcar com esse custo 2 vezes. A dimensão da equidade é específica, não abstrata. A África subsaariana, o Sul e o Sudeste Asiático e a América Latina costeira estão construindo a infraestrutura para abrigar as populações urbanas de crescimento mais rápido do planeta, em grande parte com concreto armado em ambientes costeiros tropicais, onde a degradação induzida pela corrosão se acelera de forma mais agressiva. O material que elimina o risco de corrosão sem um custo adicional exorbitante não beneficia todos os mercados igualmente. Beneficia principalmente os mercados que constroem sob as condições mais severas, com a menor margem para manutenção.
Essa lacuna de acesso é real e não se fechará automaticamente. O que é verdadeiramente novo, não apenas uma melhoria incremental, mas sim uma diferença categórica, é uma matriz estrutural que lida com a tensão de tração através de uma flexibilidade distribuída em vez de uma resistência frágil sem a necessidade de aço embutido para tal. Essa não é uma pequena melhoria, é uma solução de uma categoria diferente. Os pesquisadores que publicaram este trabalho deram ao mundo uma ferramenta. Se o mundo vai adotar essa tecnologia na velocidade exigida pelo déficit global de infraestrutura, é uma questão à parte. Uma questão que interessa tanto aos formuladores de políticas, investidores e fabricantes, quanto aos cientistas de materiais. Isso é novidade. Quando Human Material Fundamental, em um sistema de escala civilizacional, é aprimorado, os ganhos não são lineares. Eles se acumulam em cada estrutura construída com o novo material, em cada ciclo de manutenção dispensado em cada cidade costeira, que agora pode construir para um século em vez de 40 anos. O concreto não é um componente. É o substrato sobre o qual o mundo moderno se assenta. Mudanças no nível do substrato são lentas e muito difíceis de reverter depois de iniciadas. Se a história da ITDC levanta a questão de onde mais a China está repensando pressupostos fundamentais sobre materiais, desta vez no armazenamento de energia em vez da construção, essa questão tem uma resposta convincente. Esse é o tema do nosso próximo vídeo. A nova bateria de sódio da China mudará os veículos elétricos para sempre. A conexão é direta. Ambos são casos de equipes de pesquisa chinesas que visam não o segmento premium do mercado de tecnologia, mas sim as restrições fundamentais de custo e durabilidade que determinam quem terá acesso à tecnologia. O link está abaixo. Se este vídeo mudou a sua forma de pensar sobre a composição do mundo construído e a sua durabilidade, dê um like e inscreva-se para ver mais vídeos sobre as tecnologias que estão silenciosamente transformando o mundo. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu comentário. Se Human Material Structural, que elimina o problema da corrosão, já é técnica e comercialmente viável, que outros compromissos de engenharia centenários você acha que ainda estamos aceitando, porque ninguém ainda conseguiu justificar economicamente a sua substituição?